Numa noite congelante de 1310, seu melhor aquecedor podia ser um porco. Hoje, a gente reclama do preço do gás. Sério, casas camponesas não tinham aquecimento central. Óbvio, a lareira aberta perdia uns 85% do calor pela chaminé. As paredes eram uma mistura de galhos, barro e esterco. E o telhado de palha, mesmo com meio metro de espessura, não fazia milagre. Então, a sobrevivência não dependia de uma única coisa, mas de um sistema. Um sistema que envolvia desde a roupa que vestiam até o que comiam. E por falar em sistemas que funcionam, o do YouTube também tem suas regras. Assim como um telhado de palha precisava de mais palha para funcionar, nosso canal precisa de mais inscritos para crescer. Então se inscreve aí para não perder como eles faziam isso. A verdade é que eles não tinham uma única solução mágica, mas um sistema integrado de sobrevivência. E esse sistema começava por entender a brutalidade do cenário. Entre os séculos V e XV, a Europa não era um lugar ameno. Tivemos picos de frio absurdos, como o chamado Ótimo Frio, de 1309 a 1310, e todo o século XIV foi particularmente severo. Isso não era um inconveniente, era uma ameaça existencial. Para uma população majoritariamente agrária, vivendo da terra, um inverno rigoroso significava fome e morte. A mortalidade infantil, que já era altíssima, disparava, e doenças respiratórias eram a norma em cabanas úmidas e frias. Compreende? O frio era o inimigo número 1. Diante disso, a primeira linha de defesa era pessoal e estava colada ao corpo. A estratificação de roupas, o uso de camadas, era a regra. E o material principal era a lã, um isolante térmico fenomenal que, por incrível que pareça, mantém boa parte da sua capacidade de aquecimento mesmo quando está úmido. Por baixo, uma camada de linho, mais confortável e fácil de lavar. Por cima, túnicas e capas de lã grossa. Mas não pense que isso era barato. Registros da Inglaterra do século XIII mostram que 1 metro de lã de qualidade custava de 6 a 12 pences. Um trabalhador comum ganhava de 1 a 2 pences por dia. Faz sentido? Uma boa roupa de inverno podia custar semanas de trabalho. E a partir do século XIV, o gambeson, uma espécie de jaqueta acolchoada, virou item comum não só para soldados, mas para qualquer um que precisasse de isolamento extra. Era pesado, era caro, mas era a diferença entre congelar ou não. Só que a roupa não resolvia o problema dentro de casa. A fonte de calor era a lareira. As chaminés, como conhecemos, só se popularizaram a partir do século XII. Antes disso, era uma fogueira no meio do cômodo com um buraco no teto. Mesmo com a chaminé, a eficiência era pífia. Estima-se que 85 a 90% do calor ia embora. A lareira era mais um ponto de luz de calor radiante localizado do que um sistema de aquecimento. Para aquecer um quarto, usavam braseiros, basicamente potes de metal com o carvão em brasa. Uma solução que trazia 2 riscos mortais: incêndio e envenenamento por monóxido de carbono. E para alimentar tudo isso, o consumo de lenha de uma única família camponesa podia chegar a 15 metros cúbicos por ano. Um volume de trabalho e recurso simplesmente brutal. Gerar calor era uma coisa, mantê-lo dentro de casa era um desafio completamente diferente. O isolamento era rudimentar, mas engenhoso. As paredes de taipa, uma trama de galhos preenchida com argila, palha e esterco, ofereciam uma barreira térmica mínima. A verdadeira estrela era o telhado de como, feito de palha ou juncos. Com uma espessura que podia chegar a 60 centímetros, ele era um isolante surpreendentemente eficaz. As janelas eram pequenas aberturas, muitas vezes sem vidro, cobertas com venezianas de madeira, peles de animais untadas com gordura ou simplesmente tecido grosso para bloquear o vento. Em lugares como a Escandinávia, a solução era mais drástica: construir casas semi-subterrâneas usando a própria terra como isolante. Cada fresta era vedada com musgo ou argila. A casa se tornava uma caixa térmica precária, mas era o que eles tinham. Mas mesmo com a casa vedada, a noite era o verdadeiro teste. E aqui, a cama se transformava em um refúgio
um microclima projetado para reter cada grau de calor. Os colchões eram sacos de tecidos cheios de palha ou feno que isolavam do chão frio. Para os ricos, penas. Os cobertores eram de lã em várias camadas. Nas casas mais abastadas, as camas com dossel e cortinas pesadas não eram decoração, eram uma ferramenta de sobrevivência. Fechar aquelas cortinas de lã criava uma bolha de ar quente e reduzia a perda de calor em até 20%. Era comum dormir de gorro e aquecer a cama antes de deitar com pedras quentes enroladas em panos. Na Alemanha e Escandinávia iam além, usavam sacos de dormir de pele ou lã. Se você achou essa informação valiosa, uma curtida ajuda outras pessoas a descobrirem isso também. E a engenhosidade não parava por aí. Se você gosta de histórias sem filtros, inscreva-se, porque a sobrevivência também vinha de dentro para fora, começando pelo que eles comiam. A dieta de inverno era uma máquina de gerar calor. O foco era em alimentos densos em calorias e gordura, carnes salgadas e defumadas, especialmente porco, queijos gordurosos, pão integral e leguminosas. Sopas e ensopados quentes e espessos eram a base da alimentação, fornecendo calor direto e nutrição sustentada. A ingestão calórica de um camponês podia chegar a 4.000 calorias por dia, não por gula, mas por necessidade. E as bebidas? Cerveja e hidromel, ambos calóricos e frequentemente consumidos quentes, com especiarias como gengibre e canela, que na medicina da época eram consideradas aquecedoras. Essa energia toda precisava ser gasta. E, curiosamente, o próprio ato de gastá-la era outra ferramenta de aquecimento. O trabalho físico era constante e pesado, mesmo no inverno. Cortar a lenha que você consumiria, cuidar dos animais no estábulo, moer grãos para fazer pão, tudo isso mantinha o corpo produzindo calor. A inatividade prolongada não era apenas um luxo, era perigosa. Ficar parado era ficar frio. Até mesmo atividades internas, como tecer ou fiar, exigiam esforço. O trabalho comunitário, como reparar uma cerca ou um celeiro, também cumpria essa função social de manter todos ativos e, consequentemente, aquecidos. O ritmo da vida era ditado pela necessidade de se manter em movimento. Mas o trabalho parava, em algum momento, e o calor gerado por um corpo sozinho se dissipa rápido. A solução era simples e coletiva: compartilhar calor. Famílias inteiras dormiam juntas na mesma cama ou no mesmo cômodo para se aquecerem mutuamente. E essa partilha não se limitava aos humanos. Em muitas casas camponesas, os animais de criação, porcos, galinhas, até mesmo um bezerro, eram trazidos para dentro durante as noites mais frias. O calor metabólico gerado por eles era significativo. Um único porco adulto irradia entre 100 e 150 watts de calor, o equivalente a uma lâmpada incandescente potente. Em lugares como a Irlanda e a Escócia, a arquitetura das casas longas já previa um espaço para os animais sob o mesmo teto. Era uma simbiose forçada pelo frio. Tudo isso, da lareira ao calor metabólico, dependia de uma coisa: combustível. A lenha, como já vimos, era o principal, mas sua disponibilidade era um problema geográfico e econômico. Em áreas densamente povoadas ou desmatadas, como Londres no século XIV, um carregamento de lenha podia custar de 2 a 3 shillings, o que representava o salário de vários dias de um artesão. Em regiões pantanosas, como a Irlanda e a Holanda, a alternativa era a turfa, um combustível mais barato, mas que produzia menos calor e mais fumaça. O carvão mineral, embora explorado na Inglaterra desde o século XIII, era de extração difícil e caro para transportar, sendo usado principalmente em forjas ou por famílias urbanas mais ricas. O acesso ao combustível era, no fim das contas, um dos fatores mais críticos que separava o conforto relativo da luta desesperada pela sobrevivência. As consequências dessa luta não se limitavam ao desconforto. Elas se manifestavam na saúde, ou na falta dela. A higiene pessoal e a saúde no inverno medieval eram um campo minado. A água quente era um luxo que exigia combustível precioso, então os banhos se tornavam raros, não por falta de asseio, mas por um cálculo de sobrevivência. O resultado era uma população mais vulnerável a infecções. Mas o verdadeiro inimigo estava no ar que respiravam. Para vedar a casa contra o frio, a ventilação era sacrificada.
A fumaça da lareira e dos braseiros, rica em monóxido de carbono e fuligem, ficava presa no ambiente. Isso transformava o refúgio do lar numa armadilha. Doenças respiratórias como pneumonia e bronquite eram sentenças de morte comuns. A mortalidade infantil, já brutalmente alta, disparava nos meses de inverno. A medicina da época, baseada na teoria dos humores, pouco podia fazer além de recomendar ervas quentes. Basicamente, a tentativa de se aquecer criava um ambiente perfeito para as doenças que mais matavam. O mesmo princípio que nos faz abrir uma janela hoje para ventilar um cômodo era um luxo que eles não podiam pagar. Essa batalha contra o frio não era travada da mesma forma em toda a Europa. A geografia ditava a estratégia. Na Escandinávia e na Rússia, a solução era radical. Construir casas com toras maciças de madeira, muitas vezes semi-subterrâneas, usando a própria terra como um isolante térmico massivo. As peles de rena e urso não eram luxo, eram torões essenciais. Já na Europa Central, as casas de enxame com paredes de taipa eram a norma, uma solução mais modesta. E no sul, na Itália ou Espanha, as casas de pedra eram projetadas para o calor do verão, se tornando armadilhas frias e úmidas no inverno. A dieta se adaptava: peixe seco e gordura de foca no norte, azeite e pão no sul. Eles estavam, na prática, aplicando os princípios da arquitetura bioclimática, usando os materiais e o terreno disponíveis para criar microclimas habitáveis. Não existia uma solução única, mas dezenas de respostas locais para o mesmo problema universal. Mas a variável mais cruel não era o clima ou a geografia, era a classe social. A sobrevivência ao frio era, acima de tudo, uma questão de riqueza. Um nobre, em seu castelo de pedra, vivia em outro universo térmico. Ele tinha múltiplas lareiras, às vezes dezenas, com chaminés eficientes. Tinha janelas com painéis de vidro a partir do século XIII, um luxo exorbitante que permitia luz sem vento. Usava roupas de lã fina e casacos forrados com pele de marta. Para ele, o combustível era um custo trivial. Para o camponês, era uma catástrofe econômica. Registros mostram que uma família camponesa podia gastar até 20% de sua renda anual apenas em lenha. A pobreza energética não é uma invenção moderna. Na Idade Média, ela era uma sentença de morte que filtrava a população a cada inverno. Se você não conhecia essa brutal diferença, curta o vídeo, ajude a espalhar histórias que importam. E como se a luta diária não bastasse, o clima medieval era instável. Eles viviam no início do que os cientistas chamam de Pequena Idade do Gelo, um período de resfriamento global que durou séculos. Isso resultava em eventos climáticos extremos e imprevisíveis. O Grande Frio de 1309 a 1310, por exemplo, foi tão intenso que grandes rios como o Tâmisa e o Sena congelaram completamente, paralisando o comércio e o transporte de alimentos. No inverno de 1407, o Mar Báltico inteiro congelou, permitindo que as pessoas viajassem de carroça da Polônia à Suécia. O impacto era devastador. Não se tratava apenas de mais frio. Tratava-se de colheitas perdidas, fome generalizada e uma população já enfraquecida sendo empurrada para o limite. Isso é um análogo histórico perfeito para como eventos climáticos extremos hoje podem sobrecarregar nossas cadeias de suprimentos globais. Com o risco constante de um inverno apocalíptico, proteger os recursos que você já tinha era tão vital quanto se aquecer. Manter a comida e a água a salvo do congelamento era uma ciência em si. A solução mais engenhosa era a root cellar, a adega de raízes. Um simples buraco cavado no chão, coberto com palha e terra. Usando o calor geotérmico natural da Terra, essa estrutura mantinha uma temperatura estável, logo acima do ponto de congelamento. Era o suficiente para preservar batatas, nabos e cenoura durante todo o inverno. A água era armazenada em barris de madeira dentro de casa ou em estábulos, onde o calor dos animais ajudava a evitar o congelamento. O princípio do root cellar é o mesmo da geotermia passiva moderna. Eles inventaram o armazenamento climatizado subterrâneo por pura necessidade. Olhando para esses séculos de luta, o progresso foi dolorosamente lento e terrivelmente desigual. Algumas inovações surgiram, mas sua disseminação foi limitada. A chaminé, que se popularizou a partir do século XII, melhorou drasticamente a qualidade do ar, mesmo sendo extremamente ineficiente. Mas a verdadeira revolução tecnológica era rara e cara. Na Europa Central, a partir do século XIV, surgiu a estufa de azulejos, o Kachelofen.
Era um sistema de aquecimento de massa térmica que absorvia o calor de uma pequena queima de lenha e o irradiava lentamente por horas. Sua eficiência era ordens de magnitude maior que uma lareira aberta. Mas era um item de luxo, encontrado apenas em mosteiros ou nas casas de comerciantes muito ricos. A estufa de azulejos é essencialmente o protótipo do aquecedor de massa térmica moderno, um conceito de alta eficiência que levou 600 anos para se popularizar. Para a vasta maioria, a sobrevivência medieval ao frio não foi uma história de avanço tecnológico, mas de resiliência humana, desigualdade brutal e uma adaptação constante a um mundo que parecia determinado a congelá-los. Essa resiliência e adaptação não eram escolha, eram pura necessidade diária. O frio, o predador silencioso, testava os limites da vida. Revelava a cada inverno a brutal fragilidade da existência, sem o nosso conforto moderno. Uma batalha constante contra a natureza. No fundo, o que realmente mudou? Tecnologia nos deu aquecedores, mas a essência da luta pela sobrevivência, por conforto mínimo em ambiente hostil, permanece. Trocamos palha e esterco por preocupações diferentes, igualmente urgentes e mundanas. Hoje, ligamos termostato, reclamamos da conta. Eles morriam de frio ou de fumaça. Nossas batalhas de inverno são sobre delivery. As deles, sobre a próxima refeição ou se o telhado aguentaria. A fragilidade é a mesma, só mudou a embalagem. Pensar nisso não é só curiosidade, é um lembrete do nosso conforto precário. Se você valoriza o seu aquecimento e boas histórias, deixa seu like e inscreva-se. Quem sabe um dia a conta de gás será o menor dos problemas. Você desejará um porco na sala. A história deles é um espelho. O frio sempre volta. E a natureza, ela não negocia com o nosso termostato.